De frente com o Martoni já está no ar, galera. Tudo bem com vocês? Me escutem bem? O pessoal vai entrando aí. Hoje a gente vai bater um papo com a atriz Regina Braga. Ela que está no ar na Globo, né? Em Um Lugar ao Sol. Vamos conversar sobre a carreira. Ela já chegou aqui, eu vou te mandar o convite. Oi! Oi. Deu Tá certo? me ouvindo bem? Não, tô te vendo, tô te ouvindo, mas tá esquisito aqui. Tô aqui na tela para acessar os controles. Espera aí, deixa eu ver. Agora deu, né? Só tá aparecendo o seu olho. E agora? Ah, agora sim. Agora deu certo. Deu certo? Não tenho muita prática de live, viu, Matheus? Ah, não, tranquilo. Com calma, a gente. Agora sim. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. E com você também? Tudo bem também. Você tá me ouvindo bem, né? Que Estou ouvindo o fone perfeitamente saiu. bem. Não, acho que está tudo certo. A única coisa é que esses nomes ficam na minha frente. Mas é isso assim mesmo, né? É isso. Isso. Matheus, primeira coisa, eu que queria te perguntar umas coisas antes de mais nada. Pode Pode ser? É que eu fiquei com a maior curiosidade a seu respeito, sabe? Então, eu queria saber, você é ator, você mora em Ribeirão Preto, é isso? Isso. E você fez o fã-clube Regina Braga, é isso? Eu tenho o fã-clube da novela, né? Da novela, entendi. Isso. E você faz essas lives com artistas em geral? Em geral, eu faço. E com que frequência você faz isso, Matheus? Então, eu tenho feito assim uma vez na semana ou duas, no máximo. Aí eu vou marcando com o pessoal, né? Outro dia eu fiz com o Tony Ramos. Foi? A gente vai ter um papo aqui bem legal. Aí eu tô fazendo, eu já fiz com vários artistas aí, né? Tanto da Globo como de outras emissoras também. Eu faço em geral. E você é ator também? Eu sou ator também. E você trabalha aí em Ribeirão Preto? Por enquanto não, por enquanto eu só tô nessa de live, né? Fazendo lives. Sei. Tô sem trabalho aqui. Sei. E o objetivo dessas lives para você, além de você se divertir, tem alguma coisa específica? Eu gosto de, né? Eu gosto de saber dos bastidores das novelas, né? Eu sempre pergunto isso, né? Como começou a carreira do ator, né? Aí eu vou perguntando. Sei. Então. Ó, o pessoal, esses nomes daí é os que estão entrando, assistindo a gente. Aí por isso que fica aparece. Tô vendo. Galera tá comentando, né? Ó, a Lindina perguntou qual novela. Eu já fiz figuração em novela só. Você já fez em qual, Matheus? Aquela novela, nossa, como chama? Tinha o Cauã Raymond também. Nossa, fugiu. Deu um branco no nome. Peraí que eu vou lembrar. Eu fiz também figuração em Deus Salve o Rei, da Globo. Faz tempo, Deus Salve o Rei. Foi um grande sucesso, não é? Foi. Faz um tempinho. Eu estava até vendo agora nessas comemorações aí dos 70 anos da telenovela, e tem uma referência no jornal a essa do Deus Salve o Rei, que foi uma novela muito famosa, né?
Acho que foi 2018, 17, né? Por aí, eu acho. Ah, é? Foi. Não, então acho que não é a que eu estou falando, não. A que eu estou falando é mais antiga. Ah, teve uma. Pessoal que tiver pergunta aqui, pode fazer pra gente, pra Regina. E Ô, você Regina, vai me fazer perguntas, Matheus? Ou você quer que eu vá falando por minha conta? ué, eu posso fazer algumas sim. Depois, se você quiser falar. Tá bom, Eu então. queria, eu queria te perguntar primeiro como que começou a sua carreira assim, de atriz? Como foi o início? Você lembra? É, eu lembro, e porque foi uma coisa assim, não foi uma coisa bem definida, assim, porque eu sempre fiz teatro, na verdade. Eu era aquele tipo de aluna na escola, desde pequenininha, que quando precisa ler alguma coisa, fala, quem Uhum. pode ler? Eu corria, levantava a mão. Quem pode dançar? Eu corria, levantava. Sabe? Quem pode cantar? Então, eu me lembro, eu com 7 anos, decorando poemas e adorando dizer poemas para a plateia. E eu lembro da sensação de felicidade que eu tinha de estar ali passando aquelas palavras, sabe? Eu lembro de eu dizendo poemas assim antigos, tipo Visita a Casa Paterna, sabe? Uhum. Canção dos Tamoios, do Gonçalves Dias. Eu adorava poesias. E eu adorava dizer poesias e decorar poesias. E as pessoas gostavam de ouvir. Então, eu era convidada para isso. Então, eu acho que aí eu já era. Né? Eu já era atriz, mas eu Uhum. nem pensava nisso, mesmo porque eu morava numa cidade do interior, e isso era na década de 50, Uhum. e não existia essa possibilidade de ser atriz, sabe? Ser atriz era uma coisa só para as pessoas da cidade muito grande, e assim mesmo, era uma Uhum. profissão que não era das mais desejáveis para as moças de famílias, entende? Era uma coisa Uhum. meio super preconceituosa na época, né? Então, nem me passava pela cabeça assim, como profissão, você ser atriz. Eu Uhum. achava que não estava no meu repertório das profissões possíveis, sabe? Aliás, escolher uma profissão já era uma coisa revolucionária na década de 50 no interior. Uma Uhum. mulher pensar em ter uma profissão. O mais normal era uma mulher pensar em encontrar um bom marido e ser uma boa esposa. No máximo, fazer um curso de prendas domésticas e Aham. decoração. Decoração era muito moderno. Mas, enfim, eu não pensava em ser atriz, mas eu acho que eu já era, sabe? E eu participei de várias peças amadoras na cidade, Uhum. e sempre que me convidavam era um prazer que eu sentia, uma felicidade que, sabe, estava na cara que aquilo tinha a Uhum. ver comigo, era uma coisa boa para mim, sabe? Mas eu fui assim, descontraídamente fazendo porque não era para ser atriz. Fiquei pensando em que profissão. Eu queria ser jornalista. Eu achava Já. bacana ser jornalista. Aham. Eu achava que os jornalistas eram pessoas cultas, eram Uhum. mulheres cultas, mas assim mesmo era assustador pensar. Eu lembro do meu pai falando: imagina uma mulher jornalista tem que ficar na redação de noite, entende? Então, mas era o máximo que eu podia imaginar de moderno, era ser jornalista, sabe? E pensava escrevia também, pensava em escrever, aí comecei a escrever uns contos, mas enfim, eu Uhum. transitava nesse universo da arte, mas sem nenhuma pretensão profissional. Aí eu vim para São Paulo, vim para São Paulo para fazer faculdade, que era o normal, a cidade que eu morava não tinha faculdade na época. Aí eu vim para São Paulo e cheguei aqui e fui procurar uma faculdade para fazer, porque eu não tinha nada claro para mim, sabe? Aquela época difícil, Aham. você com 17 anos não sabe direito o que você quer, mas eu sabia uma coisa, Matheus, eu não queria ficar no interior, sabe? Eu sabia que eu queria cidade grande. Eu acho que eu preferia o Rio de Janeiro, para falar a verdade, porque eu achava o Rio lindo, eu gostava de sol, eu gostava de nadar, eu gostava de samba, adorava carnaval, As mas praias, né? e praia, né? E aquela gente charmosa, que falava bonito,
Mas o Rio era muito distante para mim, que eu morava no interior de São Paulo, perto do Mato Grosso, e numa cidade Presidente Prudente, que era tipo um Caramba. faroeste, uma cultura faroeste assim do estado de São Paulo. E quando eu vim para São Paulo, eu me deparei com esse problema. O que eu vou fazer de faculdade? Porque eu tinha que entrar em alguma faculdade para eu poder ficar morando em São Paulo, você entende? Senão meus pais não iam me deixar ficar aqui. Aí eu vim e fui morar num pensionato e comecei a fazer cursinho na faculdade, para a USP, e fiz cursinho. Entrei na faculdade de filosofia, que é mais ou menos... Eu pensei em psicologia, mas era muito difícil. Na filosofia eu entrei, eu gostava de filosofia também. Mas, na verdade, eu tive uma companheira de quarto. Eu morava num pensionato para moças, na Avenida Angélica. E esse pensionato tinha muitas atrizes que moravam lá. E a minha companheira de quarto, que chegou, eu já estava sozinha no quarto, já fazia uns meses, ela chegou para morar, dividir o quarto comigo, ela veio de Belo Horizonte, e Gabriela Rabelo, que minha amiga até hoje, a atriz Gabriela Rabelo, e ela veio para fazer vestibular de teatro em São Paulo, na Escola de Arte Dramática. Eu achei tudo isso tão espetacular, sabe? Tão espetacular, imagina uma pessoa chegar para fazer faculdade de teatro. Faculdade não, nem era faculdade, era um curso de nível técnico. Cursinho. Curso de 3 anos de nível técnico, particular, que era do Dr. Alfredo Mesquita, e ele funcionava no prédio onde hoje é a Pinacoteca do Estado, sabe? Na frente da Estação da Luz, era a Escola de Arte Dramática. Era um lugar muito lindo. E as melhores pessoas, os melhores atores, os melhores autores, os melhores cenógrafos, todos davam aula na Escola de Arte Dramática de São Paulo, porque o doutor Alfredo era muito amigo, muito querido por eles, entende? E aí, então, quando eu descobri essa escola, primeiro eu fui numa festa lá com a Gabi, e eu, sabe quando você fala, uau, eu percebi que eu queria estar perto daquelas pessoas. Não é nem que eu queria ser atriz, é que eu queria estar perto daquela gente. Eu senti que era a minha tribo, sabe? Isso me deu um prazer enorme. E aí eu me inscrevi para o vestibular. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu nunca tinha lido uma peça, porque aí eles me mandaram escolher 2 peças, cenas de 2 peças, uma comédia e um drama. Eu nunca tinha lido uma peça. Eu lia livros, mas peça, eu não sabia nem bem como é que era, sabe? O texto, eu não sabia que punha o nome do personagem, as falas, o diálogo. E aí eu lembro que eu telefonei para um jornalista que era especialista em teatro, me deram o telefone dele, perguntando sobre que peça que eu devia ler. Ele que me aconselhou. E eu, então, peguei lá e escolhi uma peça, um drama e uma comédia, me preparei, a Gabi me ajudou, minha amiga me ajudou, ensaiou, ela já era da Escola de Arte Dramática, estava no 2º ano, e eu fui fazer vestibular. E aí eu entrei, Matheus, e entrei muito bem, sabe? Eu senti assim que foi uma coisa que ganhei um prêmio assim na entrada, sabe? E aí isso me deu uma coisa muito forte. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Claro que tive que driblar muito com a minha família na época, porque depois, claro, eles mudaram, as coisas mudaram, mas na época foi assustador para eles. Eu estar sozinha em São Paulo, estudando teatro, vivendo com aquelas pessoas que eles achavam tudo muito esquisito. E eu tive que driblar um pouco, falando que eu queria fazer isso mais por cultura e que eu ia fazer filosofia. Então, eu fiquei fazendo a filosofia à tarde, para garantir que eu tinha uma coisa séria ali na frente, né? E que eu podia ir de novo. Eu saía a pé da faculdade de filosofia e a pé para a Escola de Arte Dramática e tinha aula até às 11 horas da noite. Nossa. Então, foi assim. E aí eu fiz a Escola de Arte Dramática e aí eu virei atriz, né? Porque aí depois eu
saí da escola, também fui fazer um curso no exterior, fiquei morando na Europa alguns anos, foi uma coisa muito boa para mim também. Aí, no fim de tudo isso, quando eu voltei para o Brasil em 1970, aí eu fui procurar emprego. Aí eu já era uma atriz profissional. Antes disso, eu tinha feito teatro de arena, teatro de arena, que eu amava, que eu era a maior admiradora. Eles tinham um núcleo 2. E como eu era fã, estava lá direto, eu entrei no grupo no núcleo 2. E eu fiz uma peça de Molière, que é Escola de Mulheres, eu fiz. E eu viajava pelo interior com essa peça, numa Kombi. Eu e a turma toda botávamos o cenário na Kombi, saímos pelo interior de São Paulo fazendo Molière. E eu me divertia muito com tudo isso. Mas aí virei atriz profissional mesmo em 1970, quando eu voltei para o Brasil, e eu fui convidada pelo Antônio Bujanra para fazer a Cantora Careca, do Ionesco, no Teatro Oficina. E eu fiz aí, foi uma grande responsabilidade. Nesse mesmo ano, eu fiz mais 2 peças, que era a Vianinha, Longa Noite de Cristal, e uma peça do Peter Weiss, que chamava O Interrogatório, que foi um espetáculo muito polêmico, que era a época da ditadura. E o espetáculo denunciava a ditadura através de falar dos campos de concentração nazistas. E aí, no final desse ano, que eu estreiei 3 peças nesse ano, eu ganhei o prêmio de revelação de atriz. Isso foi realmente meu passaporte, sabe? Porque até então eu estava numa assim, pode ser que dê, pode ser que não dê. Eu adorava estudar, adorava ler, sabe? Na Europa eu estudei muito, eu adorava estudar teatro, estudar história do teatro, ler o teatro grego, eu gostava de tudo isso. Mas eu pensava também que podia ser que eu fosse professora de teatro, que eu pudesse escrever, que eu pudesse ser jornalista. Aí eu juntei com a ideia de jornalista. Falei, vai que eu possa ser uma jornalista de teatro, sabe? Mas quando eu ganhei o prêmio de revelação de atriz, que era um prêmio muito forte da Associação Paulista de Críticos de Arte, e quando eu ganhei esse prêmio, eu lembro que foi a decisão ali. Falei, minha vida é essa, sabe? Minha vida. Depois eu hesitei e tudo, até tive umas hesitações depois, porque é duro, né? Quando você precisa de dinheiro e não tem emprego, aquelas coisas. Mas aí eu nunca mais abandonei, sabe? E fiquei mesmo muito dedicada ao teatro, porque também logo eu tive filhos e a televisão estava começando nessa época, a Rede Globo estava começando, em São Paulo era a TV Tupi, que era o bacana. Então eu me empenhava, eu queria entrar para a Tupi. E eu consegui. A primeira novela que eu fiz foi na Tupi, que foi A Gordinha, que era com a Anissete Bruno, direção do Antônio Bujanra. Eu fazia a secretária da Anissete. E ficava o tempo inteiro atrás dela. E aí eu estava me preparando para fazer uma carreira na Tupi. Eu já tinha convites para outra novela depois, ia ter uma no Cangaço, que era com o Zara, que eu estava convidada. E aí a Tupi faliu, acabou. A Tupi. Aí quando acabou a Tupi, tinha a Globo no Rio, mas eu estava grávida, tinha bebê, era muito difícil. Começar como? Ia para o Rio como? Né? Então, aqui eu tinha família, tinha tudo, aqui em São Paulo. Tudo, né? Então, foi assim. Aí eu não fiz televisão, porque a Tupi faliu. E São Paulo não tinha televisão. E aí não dava para ir para o Rio, só deu para ir para o Rio fazer novela muitos anos depois, quando eu já tinha, meus filhos já eram adolescentes, que aí eu podia sair de casa e ir embora, entende? Foi isso o meu começo. E legal. Então, aí depois jornalismo você não quis mais? Não, porque aí eu vi que é teatro mesmo, né? Teatro mesmo. Eu adoro mesmo fazer, sabe? Eu sinto falta, é uma coisa
A profissão, para mim, é uma coisa muito ligada à minha vida mais íntima, sabe? Eu sofri muito aqui nessa pandemia, sinto muita falta do palco, sinto muita falta do contato com os colegas, atores, sabe? E é uma coisa muito vital para mim. E eu perdi qualquer dúvida que eu pudesse ter em relação a isso. Claro, eu acho que se eu tivesse algum impedimento, eu podia até me esforçar para fazer outras coisas. Mas como não é o caso, como o teatro tem sido muito generoso comigo, e a televisão depois também começou, né, que eu fiz pouco televisão, principalmente por causa disso, porque as gravações são no Rio. E não é fácil você morar numa cidade e você trabalhar em outra, porque novela é muito trabalhoso. Né? E é uma coisa que eles não conseguem planejar. Todo dia muda tudo e você tem que ficar completamente à disposição. Né? Durante meses. Um ano, né? Quase, né? Hã? É quase um ano novela, né? Quase um ano. Então, não é fácil isso, não é fácil. Então, eu não fiz muitas, não fiz em seguida, sabe? Porque depois de fazer uma, preciso dar uma parada, vir para casa, me reorganizar, entende? Sinto falta do palco também. E aí, então, eu fiz assim, eu faço de vez em quando uma novela, eu não sou contratada da Globo, eles me chamam para fazer aquele trabalho. Acabou o trabalho. Por obra, né? Por obra. Sim. Por obra. Então, foi o jeito que eu arrumei de ficar mais livre, né? E de poder também falar não, né? Quando eu não quero fazer, quando eu não gosto do papel, enfim, quando não dá para fazer, eu não preciso fazer, né? É essa a minha história, Matheus. E você tem um papel assim que você não faria de jeito nenhum? Não sei. Isso depende de ler. Já aconteceu de eu pegar alguns papéis, por exemplo, cinema. Cinema já aconteceu algumas vezes, de receber o roteiro, achar até gostar do roteiro e tal, mas falar, não consigo, eu não sei. É uma coisa que você não é nem racional, né? Você lê e fala, não quero, isso eu não quero fazer. Né? Eu lembro uma vez me convidaram para um filme que eu tinha que ser uma cuidadora de cachorros. Eu era uma louca, até ser louca tudo bem, sempre me convidaram para louca, eu sempre me dei bem. Mas este era uma louca que ficava com uns 16 cachorros e que ela deitava e rolava e os cachorros ficavam lambendo ela, sabe? E era uma coisa que ela entrava num barco com aqueles cachorros. Eu falei, eu não faço isso de jeito nenhum. Entende? Independente da qualidade, não estava julgando a qualidade. Que eu senti que fisicamente não era para mim. Não é? Porque eu acho que a gente só consegue fazer bem, tentar fazer bem, quando você gosta muito daquilo que você está fazendo. Né? Se você não gosta, por qualquer razão, aí fica você podendo não fazer melhor, né? Só se você for obrigada por uma razão, se você for obrigada, aí tudo bem também. Né? Mas se você não for obrigada, né? Você pode falar não, né? Recusar. Pode falar não, é verdade. Mas eu fiz as novelas que eu fiz todas, eu gostei muito dos personagens, né? Sinto que uns eu fiz melhor que os outros. E quero falar mais dessa última, que eu amo, que foi muito importante para mim essa novela, porque foi num período muito importante para todos nós, né? Essa pandemia é uma coisa que nunca mais a gente vai ser a mesma pessoa, né? Eu espero isso. Eu quero que nunca mais volte nenhuma normalidade, porque eu acho que a gente tem que, no mínimo, respeitar essa tragédia que tanta gente viveu, né? Então, eu acho que foi um momento que acirrou muito a nossa sensibilidade e foi muito difícil gravar, ir para o Rio, tinha que ir de carro, fazer o teste, aí pegar o carro, ir para o Rio, gravar, não podia ir de avião, e tinha que ter o compromisso do distanciamento total, e você ficar sozinha no Rio, né, sem ver ninguém também. Né, e foi um período
muito difícil. E não foi só para mim, foi para todo mundo do elenco. De um jeito ou de outro, foi muito difícil. E aquela coisa, né? Que sempre aquele medo, todo dia fazendo teste, aí você Nossa. ficando ouvindo das pessoas, quem está com Covid, na novela mesmo, parou várias vezes, porque tinha gente com Covid. Enfim, foi um momento muito, muito único. E que, por outro lado, o que teve de dificuldade, eu acho que teve de ligação, promoveu assim uma ligação entre as pessoas, sabe? E eu nunca vi em nenhuma novela que eu fiz uma equipe tão coesa, tão unida, sabe? Uma coisa tão linda como essa equipe dessa novela, assim, e não é assim dizer um ou outro, não. É a equipe inteira, o elenco, a produção, qualquer pessoa, todo mundo ali em volta, sabe? A equipe de diretores, uma gente jovem de 35, 40 anos, que estava ali se dando, sabe? Querendo fazer bem, e curtindo o prazer de estar trabalhando num momento tão difícil e se ajudando, sabe? Fiquei assim absolutamente apaixonada pelo Maurício Farias, esse que é um diretor assim absolutamente fantástico, porque ele é que impôs esse clima para essa equipe. Você entendeu? Uma equipe assim de centenas de pessoas. Como pode ser todo mundo tão coeso, tão educado, tão delicado, sabe, tão sensível? Eu nunca tinha visto tanta gente junto assim. E eu acho que é ele que conseguiu dar essa marca, sabe? Então foi assim uma maravilha conviver com essas pessoas, sabe? Foi realmente um privilégio enorme para mim. A produção, sabe, da Andréia Imperatore, uma coisa maravilhosa, sabe? A Núbia, que é responsável pela maquiagem. Cuidados assim, Matheus, como ela chama, Lu Nicolini, da cenografia, e ela tinha o Luiz Pereira, que fazia... Eles tomavam um cuidado em detalhes. Eu vou te mostrar uma coisa. Olha aqui o que eles fizeram para o meu personagem. Olha só, dá para ver? Que legal. Agora deu. Que bonito. Tá vendo? O meu personagem tinha cartão de visita. Ninguém viu isso. Mas isso, para mim, era precioso, porque isso ajudava a criar o personagem. Você entende? Eu tinha ali o meu bloquinho de cartão de visita com o meu nome impresso, com essa florzinha, sabe? Olha que coisinha linda. Que legal. Olha, ó, Ana Virgínia Soares, tá vendo? Agora, a pessoa ter esse cuidado, foi um cuidado comigo, com o meu personagem, com a novela, com o público, né? O figurinista, o Antônio Medeiros, sabe? Assim, uma atenção, mandava mala aqui para casa com as roupas para eu ir vestindo, ir escolhendo e me sentindo já no personagem, entende? Então, foi uma experiência que eu vivi que eu considero assim um presente enorme que eu vivi. E fiquei muito feliz quando eu vi que teve uma boa acolhida do personagem, que é um texto espetacular, esse texto de Alicia, bom, né? E é engraçado que as pessoas, eu estou recebendo muitas mensagens, mas as mensagens não são bem para mim, são para Ana Virgínia, sabe? Sabe? São para Ana Virgínia. As pessoas estão sendo muito tocadas pelo texto da terapeuta. Alicia, nossa, ela escreve divinamente bem, né? Uma grande escritora. Ela é maravilhosa. Que resolveu escrever novela, né? Mas ela tem livros publicados maravilhosos. Ela tem uma tese sobre a Clarice Lispector. E de repente, ela parece que entende tanto de análise, porque é tão você acredita completamente no texto da terapeuta, não é? Da analista. Tudo que ela fala é absolutamente uma terapia de verdade. Ih, vai cair, quer ver a internet? Acho que a internet travou um pouquinho. É. Mas voltou, agora voltou.
É, agora Ah, toma conta, é, né? É. agora voltou. Ali você tá. É maravilhosa. A novela eu tô adorando. Eu tô assisto todo dia. Você com a Andréa Beltrão, nossa, que dupla, hein? Que legal, né? Aquelas primeiras cenas, tem uma fala minha que era assim: uma das vantagens de envelhecer é que a gente se autoriza a ser como a gente é, né? Uhum. Nossa, tocou muito as pessoas, sabe? As pessoas gostaram muito de ouvir isso, e principalmente as pessoas que já estão passando dos 50, né? E Uhum. então eu senti isso uma acolhida muito, muito forte. Então eu estou vivendo um momento de felicidade profissional. E como é pra você fazer uma novela assim que já vocês já acabaram de gravar, né? Já tá Acabei dia, fechadinha, né? acabei dia 6 de setembro. Eita. É diferente pra você fazer uma que já gravou É, tudo, já. não é diferente, sim. É mais, eu preferia assim, eu acho melhor assim. Porque do outro jeito você ficava gravando e vendo você de noite, e, Aham. né? Por outro lado, claro que teve algumas dificuldades do fato da novela estar toda escrita, porque de repente, no mesmo dia, eu tinha que gravar uma cena do capítulo 20 e uma do 75. Você entende? Aham. Então, Aham. esse pulo assim no ar, que no cinema, aliás, você faz assim essa, né? Você pula de uma cena do começo para uma cena do fim, mas em televisão você normalmente vai seguindo cronologicamente e você vai ganhando o personagem, É. né? Você vai ganhando, você vai Uhum. entrando nele, vai ganhando também familiaridade com os seus colegas, com os diretores. E aqui não, aqui foi sustos, sabe? Eu tive muitos sustos. Mas, enfim, mas é muito bom agora ela está em cartaz e eu não estar tendo que estar no Rio gravando, Aham. sabe? Eu estou achando ótimo isso. E agora eu também eu estou ensaiando já que eu vou estrear um espetáculo dia 25 de janeiro. Ah, Então, eu já estou aqui completamente dedicada para isso e de noite eu assisto a novela. que legal. Depois, se você puder falar um pouquinho do espetáculo, Claro, vou adorar falar. Você, é dia 25 que vai estrear, é em São dia vinte Paulo? e cinco de janeiro, que é dia do aniversário da cidade, porque é uma peça que é sobre São Paulo, Hum. sabe? E, na verdade, o meu personagem nessa peça é a cidade de São Paulo, sabe? E é um trabalho que eu comecei há muito tempo atrás, de juntar coisas interessantes sobre a cidade, e Ah, de ir legal. juntando e juntando e juntando. Aí eu consegui escrever o roteiro, consegui me reunir com um grupo, com 4 músicos maravilhosos, com uma diretora maravilhosa, que é a Bel Teixeira, e Aham. nós nos reunimos e eu comecei a fazer leituras, várias leituras desse texto. Eu fiz na minha casa, fiz na casa do Mário de Andrade, fiz no Casa das Legal. Rosas, fiz na Biblioteca Mário de Andrade. E aí, à medida que eu ia fazendo essas leituras, as pessoas iam dando palpite na plateia, os amigos que viam iam Hum. dando palpite, e eu fui mudando, acrescentando o roteiro, e finalmente fizemos o espetáculo. Resolvemos estrear, conseguimos o teatro que eu queria, que é o teatro maravilhoso, que é o Teatro Unimed, é um teatro novo que tem na esquina da Alameda Santos com a Rua Augusta. Hum. Sabe, um teatro pequeno, de 250, 270 lugares, projetado pelo Isai Weinfeld. E é lindo o teatro. E eu achei o Legal. máximo, porque era o tamanho que eu queria, o som é muito bom lá, e porque é num lugar, né, num lugar bacana de São Paulo, ali atrás do Conjunto Nacional. Achei que Hum. era perfeito para falar de São Paulo ali, Ah, é um né, e um lugar. lugar democrático, que as pessoas podem ir de Aham. metrô e tudo. Aí marcamos a estreia para o dia 12 de março de 2020. Hum. Fizemos o ensaio geral na Nossa. quarta, dia 11, e no dia 12 eu recebo um telefonema de manhã do teatro, que era para eu ir lá, porque tinha tido a primeira morte por Covid, Uhum. e eles, como o teatro é da Unimed, que é uma empresa de saúde, eles
foram super cautelosos e resolveram fechar o teatro. Fechar. E aí, então eu tive a estreia cancelada no dia da estreia. Nossa. Isso faz 2 anos. Tá doido. E agora eu vou ter o prazer de voltar para este teatro, este lugar, no dia 25 de janeiro, que aí nós estamos nos preparando para isso. Claro que tudo que a gente planeja agora, né, Matheus, a gente sempre tem que pensar assim, mas será Com que... calma, né? Né? Mas, por outro lado, estou me preparando total, achando que vai dar certo, que a gente vai fazer também com poucas pessoas dentro, na plateia. Uhum. E dia 25 a gente estreia comemorando o aniversário da cidade. Bacana, né? Uhum. E o ensaio aí tá a todo vapor, aí você tá... Eu tô. Estou ensaiando porque faz 2 anos isso, né? Estou retomando o texto, também muitas coisas que na época eu tinha achado que não estava muito bom, mas que não estava dando tempo de melhorar. Então eu tenho obrigação agora de melhorar, né? Então estou fazendo minhas aulas faço pilates, faço aula de voz para poder estar Com o corpo em dia, né? com o corpo em dia. Dei uma engordada, agora na novela eu dei uma engordada boa. Agora eu tenho que dar uma malhada para ficar em forma, para pisar no palco de novo. Mas tem 1 mês, né, pela frente, vai dar. Mas vai dar tudo certo, vai voltar. E me fala, como foi para você trabalhar com a Andréa Beltrão? A Andréa foi novela? Um privilégio trabalhar com ela, porque eu sempre fui fã dela, sabe? Sempre, desde que ela era menina, começando a fazer teatro. Eu lembro que eu vi uma peça que ela fez com a Marieta Severo, do Mauro Razzi, que chamava Estrela do Lar. E eu falei, no Teatro Sérgio Cardoso, nunca esqueço disso, porque eu fiquei assim, sabe quando você fica estarrecida, assim, de paixão pelo trabalho de uma atriz? Porque eu achei ela maravilhosa, maravilhosa. Então, depois segui a carreira dela, tudo que ela faz eu vejo. A última coisa que ela fez, Antígone, não este novo que ela fez no cinema, mas que ela fez no teatro, direção do Amir Haddad. Eu amo as coisas que ela faz, sabe? Eu acho ela uma grande atriz. Então, foi assim uma coisa maravilhosa poder estar com ela, né? Nunca tinha contracenado nada com ela. Com o Gabriel Leone também não. Gabriel já tinha num filme. Um filme do Rafael. Eu fiz mas eu fiz uma ceninha, um filme que não estreou ainda. Então, o Gabriel eu conhecia, assim, tinha feito uma cena com ele, mas a gente já tinha tido esse contato, assim, de ator, entende? E a Andréia não. E a Denise também não. A Denise Fraga, que faz a minha filha, a Denise é minha amiga já há muito tempo. Agora ficou amicíssima, mas ela é minha amiga assim de 40 anos atrás. Quando ela veio para São Paulo, nós já começamos nós tínhamos uma amiga comum e acabamos eu assisto todas as peças da Denise, ela assiste minhas peças. Então a gente sempre teve uma relação boa, mas também foi a primeira vez que a gente se contracenou. A Denise, eu assisti 2 peças dela. Uma é o Galileu Galilei, que ela fez. Ela veio aqui para Ribeirão, aí eu fui assistir. Ela é maravilhosa também, né? Ela é ótima. Então foi outra novela sua que passou, tem pouco tempo, reprisou, foi a Tititi, né? Foi a Tititi. Foi a Tititi. Engraçado que as coisas mudam, né? Na época que eu fiz Tititi, eu ficava me criticando, achando que eu não estava fazendo bem, sabe? E agora eu gostei muito mais gostei muito mais da novela, gostei muito mais de mim, sabe? E achei a novela muito melhor do que eu lembrava dela. E foi um sucesso essa reprise agora, foi um sucesso enorme. E gente quer dizer, outra geração que viu a novela agora, né? Eu era tarde, eu vi algumas vezes. Gostei bem. Inclusive quando eu estava gravando agora essa novela agora, a televisão ficava ligada no estúdio
E às Ficava vezes, na de hora olho. ali na maquiagem, eu via cenas do Tititi. Achava engraçado. Você com o Murilo Benício, né? E o Alexandre Borges também. É, Outra. Então, muito... Você lembra alguma coisa dos bastidores, assim, que você pode contar? do Tititi? É. Não me lembro, viu? Eu lembro que era gostoso, sabe? Aham. Eu lembro que eu gravava muito pouco, porque meu personagem entrava só de vez em quando. Então eles Uhum. juntavam, como eu era de São Paulo, eles juntavam minhas cenas e eu ia pouco para o Rio, para eu ir pouco para o Rio, sabe? E eu lembro que isso era meio chato, porque cada vez que eu chegava parece que eu tinha que fazer um novo aquecimento, sabe? Porque eu ficava distante deles. E eu lembro que eu conversava muito isso com o Murilo também, assim, que eles estavam ali todo dia nos Ah, personagens, e eu ia e voltava. Mas, como, por outro lado, como ela era aquela louca, que cada hora ela era de um jeito também, aham. aí eu incorporei isso, sabe? Mas eu me lembro disso, da gente comentando sobre isso, o Murilo falando, nossa, é muito difícil fazer assim, porque não estava lá naquela quentura do dia a dia, né? E eu lembro que foi uma coisa agradável, eu gostava do Jorge Fernando, O e, Jorge. tinha um contato bom também com a Mila Moreira, que a gente Uhum. perdeu agora, né? Aham. Eu era sempre companheira dela no Tititi, nas reuniões, as coisas, a gente sempre ia no mesmo carro. Então, tenho boas lembranças do Tititi. O Alexandre Borges, eu entrevistei ele aqui. Nossa, ele é muito bom. Você foi filho dele, né? Eu fui No mãe final dele. da. É, Mãe dele, é. mãe dele. É. E no final ela mudava, ficava uma mulher super chique, porque Isso, ele é. transformava ela. E tinha a neta, né, sua era a Juliana Paiva, né, que fazia. A Hoje Juliana, tá aí. é Você verdade. chegou a ver essa última novela dela? Acompanhou? Qual foi, hein? A Salve-se Quem Puder? Ah, não, eu não vi. Não vi, não. Uhum. Eu não vi. Outra novela também que não tem muito tempo sua que passou foi Por Amor, que você fez. Por amor, vive passando. Né? Ela já Vive foi passando. reprisada algumas vezes. Né? E já faz muitos anos. Essa novela, olha, eu fiz, acho que, eu não sei, eu sou péssima de lembrar a data, mas faz pelo menos 30 anos, né? O Por Amor. Faz muito tempo, muito mesmo. E foi Era uma. com a Suzana Vieira, né? Com a Suzana Vieira. E essa eu me lembro bem, porque essa foi o contrário. Eu fiquei, mudei para o Rio para fazer essa novela, sabe? Eu fiquei, eu tinha ido para o Rio fazer uma peça com o Tony Ramos, que foi o Cenas de um Casamento que eu fazia. Foi aí que eu fui convidada. O Manuel Carlos foi assistir Cenas de um Casamento. E aí ele me conheceu, que ele não me conhecia, e aí me convidou para fazer essa novela. E aí eu mudei para o Rio. Fiquei num apartamento no Leblon e fiquei direto lá. Meus filhos já eram adolescentes, foi aí que eu pude realmente me entregar para a televisão, sabe? E os meus filhos, Gabriel e Nina, já estavam colegial, assim, ficaram em São Paulo. Eles iam, de vez em quando, me ver no Uhum. Rio, e eles adoravam ir também, porque achavam bacana ver a gravação, eu levava para o estúdio e tudo. E, e foi uma. Virei carioca nessa época, sabe? Total, assim, porque eu adorava o Rio e tinha grandes amigos, entre eles o Paulo José, que fazia meu Paulo. marido, e foi assim. O Paulo José já tinha sido um ídolo para mim lá no Teatro de Arena. Uhum. Eu já gostava dele lá. Ele e aí eu fiquei muito amiga do Paulo e ele me levava, inclusive a gente nessa época ele morava no em Ipanema, me pegava de carro no Leblon para a gente ir para a gravação. É. Então a gente ia estudando o texto no caminho para a gravação. E lembro também de um diretor, Paulo Biratã, que era o diretor geral dessa novela, que era um grande diretor da Globo, que ele foi
maravilhoso comigo. Ele me deu uma confiança. Eu tinha muito medo de fazer televisão, sabe? Porque eu não tinha prática, né? As pessoas Aham. já sabiam com que câmera olhar, que horas que olha, pá, marcação. Tinha essa habilidade. E eu só tinha habilidade no palco. Então eu fazia tudo muito grande. Sabe? Aham. Chegava a fazer uma coisa assim que não aparecia na tela, porque o braço ia É. longe, você entende? Então Aham. a minha dimensão era do palco, a dimensão do jeito de falar, da entonação da voz e dos Era gestos do do... corpo. E o Paulo foi me ajudando, e esse diretor, ele fez uns ensaios comigo, que é uma coisa raríssima na televisão. Aham. Sabe, Paulo Biratã. Ele falou, que eu falei para ele, eu falei, eu Uhum. quero tanto, eu quero fazer bem, mas eu não sei se vou acertar. E ele falou, vamos combinar. E eu fui para o Rio antes, e fui com Paulo José para o estúdio, e a gente gravou já umas cenas antes. E aí, para eu poder errar à vontade, sabe? Isso me deu uma Uhum. confiança, que aí depois isso apareceu no trabalho, porque quando eu comecei a gravar para valer, eu já tinha passado por essa prova com o Paulo Biratã, sabe? De como soltar a emoção, porque eu lembro que a primeira cena que eu gravei, eu comecei a chorar antes da hora, ele falava, calma, 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 sabe? Calma, ainda não tá. Enfim, Ainda não. foi com ele que eu me acertei para poder conseguir fazer a novela bem, sabe? Isso. Uhum. E no fim da gravação da novela, ele faleceu, teve um infarto e morreu. E, Nossa. enfim, nós estamos lembrando tanta gente também, né, que já se foi aqui É. da televisão, né? E aqui Hoje alguém é. está falando aqui do meu pé de laranja Lima, que foi outra Eu pego. experiência maravilhosa que eu tive aqui em São Paulo, que foi a convite do Avancini, do Walter Avancini, que era o poderoso da Tupi. Depois ele foi para Aham. Bandeirantes. Aí com a Tupi não existia mais, ele foi para Bandeirantes e ele me chamou para fazer a professora Cecília, que tinha sido o papel da Anissete na Tupi. Aí. E eu fiz, e você sabe que tem hoje pessoas que, quando eram pequenas, viram essa novela, Uhum. sabe? Eu ainda E recebo lembro coisa assim até para hoje. a professora Cecília. Que legal. Né? Que nessa novela meus filhos eram crianças, eu levava eles para as Era que. gravações que eram aqui em São Lourenço da Serra, e eles faziam figuração, eles se misturavam com as Uhum. crianças. Foi bem divertido. Que legal. É, o pessoal falou que foi o Vitor que perguntou. Hã? Que legal. Ô, Regina, Fala. e como que é a sua preparação assim quando você recebe um personagem? Como você se prepara? Deve falar um pouco. Eu me preparo. Primeiro tem que ser muito sozinha, sabe? Eu acho que tem todo um trabalho, eu comigo mesma, de Uhum. ler. Normalmente eu preciso ler muitas vezes para assimilar, para pensar, sabe? E aí, mas a primeira fase assim de contato com o personagem é mesmo solitária, sabe? Uhum. Aí depois eu passo assim a uma fase já mais de colecionar coisas que têm a ver com o personagem. Eu sempre tenho um caderno, sabe? Eu tenho um caderno daquele trabalho, daquele personagem, e esse caderno, eu tenho muito carinho por esse caderno, sabe? É como se fosse nascer uma vida ali. E eu fico fazendo desenho, fico grudando coisa, e fico juntando mesmo imagens, ideias, né? E aí vai caminhando um pouco. E, e aprendi uma coisa também de não ficar assim, muito preocupada com a decoração, para deixar o Uhum. significado ir entrando mais, né? Mas aí tem uma fase que vem a decoração, que tem que ser mesmo, que aí eu gosto muito de trabalhar gravando. Eu gravo as falas, a minha eu gravo a cena, eu Ah, leio você... e Uhum. gravo, e aí eu fico ouvindo, tomo banho, escutando, sabe? E fico ouvindo e aí fico criticando, falando, não é assim, aí já vai mudando o jeito de falar Já vai também, mudar. É. né?
é basicamente isso, para a televisão, né? E para o teatro também, Uhum. porque é uma preparação que você precisa fazer sozinha, né? Não tem É. como. E chegou uma pergunta legal aqui para mim na caixinha. E é, falando qual dica você dá para quem está começando na área de atuação, assim, ser ator. Ai, meu Deus, é uma coisa difícil, mas a dica, eu acho que a gente tem que perceber, é uma profissão que é muito difícil você viver dela, né, do ponto de vista material, né? Você, você muitas vezes fica desempregado, né? Então, é complicado. Você precisa do grupo para viver, você precisa de convites para ir fazer. Não é uma coisa que Uhum. você não pode fazer sozinho por você. Então, isso dá uma certa aflição, né? Porque para a pessoa que precisa ser independente, é bom ter coisas assim, né? Que ela sabe que se tem um diploma, ela tem emprego. Se ela for se jogar, ela inventa alguma coisa, cria alguma coisa Uhum. sozinha, né? E como ator, é difícil, porque você é muito interligado, né, com os outros artistas, com o público. Então, tem essa questão material, que eu acho que tem que ser pensada, claro, se você tem condições de ficar um tempo Já. sem ter trabalho, né? Eu Uhum. resolvi isso na minha vida dando aula de teatro, sabe? Eu, quando eu era mais Uhum. menina, eu dava muita aula em escola, eu dava aula de teatro para criança. Teve uma época que eu trabalhava em 6 escolas para conseguir juntar, porque eu ganhava pouquinho, para conseguir juntar as 6 escolas e ter um salário, você entende? Mas aí você ficava exausta. Mas, É. mas assim mesmo, quando chegou, eu Uhum. fiz uma peça Ecos, que as pessoas falavam isso para mim, que eu chegava, estava todo mundo alegre ali, se divertindo, eu estava exausta, Matheus, sabe? Que eu tinha Uhum. passado o dia trabalhando Dia trabalho. com criança, estava sem voz, e aí isso me atrapalhava como atriz. Mas, por outro lado, se eu abandonasse as escolas que eram certas, aí a peça saía de cartaz, aí eu ia viver como, né? É. Então, tem Uhum. isso, sabe? Então, eu estou falando para essa pessoa que pediu conselhos, porque tem que considerar tudo isso, né? Porque, claro, que é uma paixão essa profissão, e quando a gente sente isso, é muito gostoso a gente sentir uma vocação, né? Mas eu Uhum. acho que tem que pensar nisso, né? Tem que pensar nisso. É. É mesmo. Uhum. Ó, e antes de terminar, nosso tempo infelizmente está acabando. Eu gosto de tirar uma foto nossa. Vou tirar um print aqui Tá da bom. tela. Pô, pode ir? Foi. Foi. Tirei. Ó, Regina, muito obrigado, viu, por ter Obrigada a aceito meu você, convite. Matheus. Boa sorte, viu? Boa sorte na sua Você, carreira, tá? obrigado. Qualquer coisa, qualquer dia eu vou aí te ver em São Paulo. Quem sabe você Vou vem ver pensar. minha peça quando estiver em Aham. cartaz, tá bom? Pô, pode Depois, em deixar que vinte e eu vou. cinco de janeiro, vai ficar 4 semanas só em cartaz, Pode ser. Ah, tá bom? O mês de tá, fevereiro. Aí você vem aqui tá. Vou. e aí a gente se vê pessoalmente, Beleza. tá bom? Beijão, Um brigadão. beijo, tchau. Manda um abraço pros seus filhos aí, pro Gabriel. Mandarei.